Olá, tudo bem? Eu sempre tenho repetido nas minhas palestras, quando me convidam para falar sobre educação, sobre transformação social, de que eu acredito que a humanidade nunca esteve abandonada. Se você parar bem para pensar, Sócrates, Jesus Cristo, Buda, São Francisco de Assis, e além dos líderes religiosos, nós temos também os grandes ativistas da paz, né? Martin Luther King, Gandhi e os grandes cientistas também. E quando são cientistas humanistas, melhor ainda, olha o Albert Einstein, né? Que as ideias dele sobre a humanidade. E aqui no Brasil a gente também sempre esteve muito bem protegido, sempre. Nós temos grandes nomes como nossa irmã Dulce e Chico Xavier e tantos líderes religiosos e políticos de grande envergadura, cientistas também e músicos e artistas. Eu quero citar um deles, um homem chamado Milton Nascimento. Ele faz parte de um grupo seleto aí de 5 ou 6 nomes que são a glória absoluta da música popular brasileira. E tem uma música do Milton que, se você não conhece, se sua geração não conhece, vá lá procurar. Entre aí, vá procurar na internet, vá procurar em outros lugares, peça a seus pais, pergunte aos mais velhos, chamado Coração de Estudante. Ele diz, quero falar de uma coisa. Ele começa dizendo assim, olha que verso fantástico, e diz, coração de estudante, há de se cuidar da vida, há de se cuidar do broto, para que a vida dê flor, ou alguma coisa parecida com isso. Coração de estudante, eu sei que você tem, espírito de renovação, desejo de crescer, para que assim possa brotar a flor do conhecimento. Paz, luz para você, TV Enem está de volta. E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula com o professor Alan César, matemática. Galera, hoje vamos tratar de quê? Unidades de medida. Vou mostrar a vocês a importância e o esquema de você transformar, beleza? Então vamos lá, gente. Aqui, ó, eu classifiquei o quê? Primeira etapa, as três aqui que são muito ligadas uma à outra. Comprimento, área e volume. Depois massa e capacidade, certo? Dentro disso aqui, gente, cuidado com o contexto. É importante sim tu dominar isso aí. Porque tu vai precisar da química, normalmente em cálculo estequiométrico, saber as unidades padrões de massa com relação de volume. Cai muito em prova de Enem, através de uma regrinha de 3. Aqui, física, na mecânica e na elétrica, normalmente ele pede a unidade padrão, do Sistema Internacional, e às vezes muitas vezes a unidade padrão que ele quer, que no caso é o metro. E você precisa estar com a unidade normalmente é um comprimento em metro. Então tem que passar para metro quando não estiver em metro. Galera, bem rápido aqui, antes de chegar nesse livro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Que unidade é essa? Comprimento. Se eu estou indo para lá, aumento. Para cá, diminuo. Vamos lá. Estou em metro aqui. Para milímetro. 1, 2, 3. A partir da outra casa, não conta com ela. A partir da vírgula, tá, gente? 1 mais 2 zeros, já que não tem. Aqui, galera, eu estou em centímetro. Quero passar para metro. Volto 2 casas. Opa, voltar para a esquerda. Se voltar para a esquerda, a partir do número. Não tendo vírgula a partir do número. Então, no caso aqui, ó, 1, 2. Se não tem... Aqui, joga uma vírgula, galera. 5,27. Aqui, de milímetro para decâmetro. Não conta com ela. 1, 2, 3, 4. À esquerda eu volto. A partir da direita, se não tiver vírgula. Professor, se tivesse uma vírgula aqui, a partir da vírgula, volta para a esquerda, né? Então vamos lá. Como tem vírgula, 1, 2, 3, 4. E aqui seria uma vírgula, 0,7. Professor, você colocou isso aí. Para vocês, guarde essa dica do professor Alan, guarde, não esqueça mais. Gente, troque isso aqui, esse M por G. Observaram que é a mesma coisa, tem um G aqui no meio, G e G. Que unidade é essa? De massa. Como é que eu transformo? Da mesma forma, gente. Para cá aumenta, para cá diminui. Professor, essa aqui, vou trocar o I agora por quanto? Por L.
L, onde for ao lado direito, vocês colocam L. Que unidade é essa? Capacidade. Mas a mesma coisa, se eu tiver numa unidade daqui e andar para lá, para a direita, eu aumento de 1 em 1. Se eu tiver de lá para cá, para a esquerda, eu diminuo de 1 em 1. Mas a mesma coisa, gente, se eu trocar o M por G, vira massa. Trocar o M por L, vira capacidade. Beleza? Guarda esse link aqui para vocês, ó. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Vocês vão precisar muitas vezes sair também volumes, cálculo, densidade e tudo mais. Beleza? Guarde outra com carinho. 1 centímetro cúbico corresponde o que, gente? A 1 ml. Padrão, então, 10 centímetros cúbicos, 10 ml. Exemplo, 20 decímetros cúbicos, 20 litros. Onde é que vocês vão ver isso? Volumes em piscina. Encheu minha piscina. Aí ele quer a resposta em litro, professor. Só que aí, como é que eu vou achar? Se você achar em decímetro cúbico, a mesma coisa está achando em litros. Guardou a dica? Então, 20 mil decímetros cúbicos é 20 mil litros. Beleza? A partir daqui, outra unidade, tonelada. Uma tonelada corresponde, gente, a 1000 quilogramas. Então, essas 3 bases aqui é de suma importância nessa teu contexto com matemática, com química e com física. Certo? Que muitas vezes você vai precisar transformar para a unidade padrão ou a unidade que ele exige na questão. De boa? Beleza? Então vamos lá, gente. Pensando nisso aqui, nunca se esqueça de outra coisa aqui, ó. Que quando você for trabalhar área e volume, que é um contexto de comprimento, é a mesma lógica. Se eu pensar em área, gente, essa estrutura aqui vai mudar? Não. É de comprimento. Se eu pensar em área, você vai jogar o que aqui? 2 aqui, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Virou o que? Unidade de área. Mas aí tem uma grande diferença. Se aqui fosse área, se eu ando daqui para cá, de metro quadrado, supostamente agora metro quadrado para milímetro quadrado, e aconteceu o que, galera? Cada casa que eu ando corresponde a 2 ordens numéricas aí. Se ligou? Então daqui para cá, 2, 4, 6. Andava 6 casas para direita. Pegou a ideia? Então, professor, isso quer dizer o quê? Se fosse aqui centímetro quadrado para metro quadrado, daqui para cá 2, volta 2, daqui para cá volta 4. Então, se for ao quadrado, volta de quê, gente? Volta de 2 em 2. Se for para a esquerda, aumenta de 2 em 2 se for para a direita. Pegou a ideia? Então, a outra. Professor, mas aí eu estou falando em volume agora. Gente, se tu fala em volume, tu eleva cada unidade dessa o quê? A terceira, não é isso? Mas eu pergunto, pela lógica que eu falei agora, qual foi a dica que eu dei? Se é ao quadrado, é área. Eu aumento de 2 em 2 para a direita, eu diminuo de 2 em 2 para a esquerda. Mas agora é volume, porque está elevado ao cubo. Se está elevado ao cubo, é volume. Se é elevado ao cubo, se anda para a direita, aumenta de 3 em 3. Se anda para a esquerda, diminui de 3 em 3. Beleza? Então, no caso, se aqui fosse metro cúbico para milímetro cúbico, 3, 6, 9. Aumentaria 9 casas para lá. Se tiver vírgula, a partir da vírgula. Se não tiver vírgula, a partir do número, aumente os zeros. Guardou? Aqui, se fosse centímetro cúbico para metro cúbico, diminui 2, diminui 3, diminui 6. Que é de 3 em 3. Se ligou? Olha vestibulando. Beleza, estou com vocês. Então, no caso aqui, se fosse milímetro ao cubo, passando para decâmetro ao cubo, supostamente, 3, 6, 9, 12. Voltaria o que, gente? 12 casas. Claro, estou dando um exemplo. Claro que o Enem tem bom senso e trabalha com números mais curtos. Vai botar 12 casas. Mas aí como é que o Enem vai cobrar na prova de matemática? Ele vai falar de um contexto, tipo, relacionando o quê? Vamos supor que eu estou caminhando em quilômetros e eu perco a proporção de tantos quilos a cada tantos quilômetros andados. Já criou uma ideia. Quilômetro com massa. Quilograma é massa. Aí ele vai te dar o quê? Mas se a quilometragem, se os quilômetros aumentarem para tal outro valor, aí vai criar outra massa. Regrinha de 3. Normalmente o Enem quer uma regrinha de 3, ele tem uma proporção de 2 grandezas. Porém, muitas das vezes o Enem te dá a unidade em quilômetro
e pede o quê? Tua resposta em metro. É onde tem que saber a unidade de comprimento. Então, falou em comprimento, elevado a 1. Falou em área, elevado a 2. Falou em volume, elevado a 3. Aí eu pergunto a vocês, apagando aqui, galera, apagando aqui para vocês entenderem. Precisa eu dominar, entre aspas, decorando cada uma dessas? Não, só basta ir para a prova do Enem. Se liga, se liga, se liga. Unidade de comprimento. Se ele falar em área, eleva ao quadrado. Se ele falar em volume, eleva ao cubo. E se ele falar em massa, troca o M por G. Gramas, decigrama, centigrama, miligrama. Se ele falar, galera, se ele falar aqui, ó, se ele falar em capacidade, aí eu troco o M por quê? Por L. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. E nunca se esqueça desses padrões. Isso aqui, muitas das vezes, o vestibular não te lembra, tá? Então, esse padrão é o que, gente? Decímetro cúbico é igual a litro, centímetro cúbico é igual a 1 ml, uma tonelada é igual a quê? A 1000 quilogramas. Beleza? Certo? Guarde com carinho, domine, treine esse tipo de questão. Pegue ferramentas que tem esse tipo de questão para treinar, porque uma hora você não precisar para química, física, claro, e a própria matemática. Beleza? Um abraço, professor Alan César, e até a próxima aula. Valeu? Estou com vocês. Beijo. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Leonardo, sou professor de Química e estou aqui no meu laboratório. Sim, eu sei, não é bem um laboratório, é uma cozinha. É que os dois têm muita coisa em semelhante, né? Começando pela vestimenta, né? No laboratório você usa jaleco, aqui na cozinha a gente usa o avental. Os ingredientes, né? A gente tem que prepará-los, colocá-los em locais específicos, saber como é que vai ser, né? Aí a gente dá uma lida na receita, no laboratório a gente dá uma lida no roteiro de experimentos, enfim, são muitas peculiaridades que temos entre a cozinha e o laboratório. Então, venha comigo nesse laboratório aqui aprender sobre separação de misturas heterogêneas, tá? No dia a dia, há muitos materiais e esses materiais são compostos por duas ou mais substâncias, ou seja, uma mistura. Se esta mistura apresenta aspecto visual diferente, dizemos que ela é heterogênea, tá bom? Por exemplo, uma água com arroz, né? Eu tenho aqui um sistema heterogêneo, no qual eu consigo identificar, a olho nu, o arroz e a água. Se o arroz está meio estranho, professor, é um arroz integral, né? Se fosse um arroz branco, seria bifásico, eu conseguiria ver o arroz apenas e a água. Só que esse arroz aqui eu tenho gergelim, semente de girassol, enfim, né? Um sistema polifásico. Normalmente, a gente consegue, numa mistura heterogênea, ver a olho nu, mas nem sempre. Às vezes a gente requer um auxílio do microscópio. Por exemplo, um sangue e leite. Sangue e leite parece que é uma mistura homogênea por ter um aspecto visual uniforme, mas não é, é uma mistura heterogênea. Fiquem ligados que isso pode cair no Enem, isso pode cair em vestibulares, beleza? Falando em misturas heterogêneas, vamos agora estudar quais os processos que nós utilizamos para separá-los. O nome disso se dá análise imediata. Qual é a análise, qual é o método que eu utilizo? Vai depender da mistura e do que eu quero separar, tá bom? O primeiro método que a gente vai falar aqui, já mostrei, tá aqui, o arroz e a água. O método é decantação, no qual a substância mais densa vai para o fundo do recipiente e a mais leve, ou seja, a menos densa, fica em cima, né? Uma substância fica em cima e a outra embaixo, a mais densa fica embaixo. Também é utilizado em sistema de líquido e líquido, né? Se eu tivesse ali água e óleo, quem é que ficaria na parte de baixo? Quem é que ficaria em cima? Embaixo ficaria a água, que é mais denso, né? Mais pesado. Em cima ficaria o óleo, que é menos denso. Ok?
Outro método de separação que a gente vê no dia a dia, eu mesmo utilizo todo dia, é na hora de fazer o café. Que método é esse? Filtração. Vamos fazer um cafezinho, ver como é que ele funciona? Aqui a água que está fervendo. Já gastei não sei quantas águas para gravar esse vídeo aqui, já está fervendo há horas. Tenho aqui o método de filtração que vamos fazer. Uns utilizam papel de filtro, outros utilizam o famoso coador, né? A gente é raiz, a gente vai utilizar o coador. Bom, colocamos a água, né, na temperatura devida no coador, que tem, né, contém o pó, tá, de café, pó de café, opa, e a gente vai colocar aqui a água. Esta água vai extrair, né, o material que eu desejo do meu café. Que maravilha, café fresquinho. O sólido, né, o pó, vai ficar retido no nosso coador. E enfim eu vou ter o meu café que está pelando aqui. Tá? É um método de filtração, né? Extração, né, o ato de extrair, né, o solvente, no caso a água quente, extraindo a substância que eu quero, né, que é o café, que está constituindo o pó do café, que eu quero que ele saia, né, que seja extraído, também é um método de separação, tá? Fiquem ligados. Há outro método de filtração, porque nem sempre essa filtração ocorre assim, né, de forma fácil. Às vezes o sólido demora muito, porque é um particulado, é muito difícil que... Não é que seja difícil, que a ação da gravidade seja mais lenta, então é necessário que seja uma filtração mais especial. Uma filtração a vácuo, no qual vai ser gerada, né, vai ser criada uma pressão, a pressão vai ser reduzida, fazendo com que o líquido desça de forma mais acelerada, tá bom? Isso é comumente visto no laboratório, né? Em casa é difícil você ter esse tipo de filtração a vácuo. Outro tipo de filtração, né, neste caso agora é um sistema que eu tenho gás e sólido. Que sistema é esse, professor? Bom, filtro, né, do ar-condicionado, do carro, seja no carro, seja em casa, é importante, né, fazer a manutenção do filtro. E outro, gente, que todo mundo está sendo obrigado a utilizar. Como assim, professor? Sim, todo mundo está sendo obrigado a utilizar um tipo de filtração que é o uso da máscara. Bom, a máscara nada mais é do que uma filtração. Você vai filtrar o ar que respira, retendo, né, os particulados, inclusive o vírus, né, Covid-19, que tem dado tanto trabalho. Por isso, cuidado também na hora de, né, manusear a máscara. Não pegar aqui na frente, não botar no queixo em cima, porque, olha, se aqui tem um vírus, pra que, meu Deus, você vai pegar nesta parte? Então, cuidado na hora de utilizar, tá? Tô em casa, né? Isso aqui, tô fazendo isso porque eu tô em casa, tá bom? Se tu estiver na rua, utilize de outras maneiras. Outro método que que utilizamos no dia a dia é a centrifugação, tá? Aonde? Na máquina de lavar, né? A roupa acabou todo o processo de lavagem. Para tirar o excesso, né? A máquina vai girar, tem uns furos específicos para que o excesso de água saia e você tenha a sua roupa mais fácil de ser secada, né, futuramente. Este mesmo método de separação, né, a centrifugação, é utilizado em análises clínicas, né, no sangue, né? Você lembra que eu falei do sangue, que é uma mistura heterogênea? Pois então, é utilizado para separar os glóbulos vermelhos do plasma dos leucócitos, tá bom? Falando em métodos de separação, vamos tratar agora de separação sólido-sólido, né, que a maioria é sólido-sólido. Um exemplo clássico, feijão. Né, você pega o feijão e seleciona os grãos para cozinhar. Isso é um método de separação, é a catação. Levigação. Levigação, isso é muito utilizado no garimpo, né? Com a ajuda da corrente de água, por isso que é rio, por isso que é tão preocupante na questão ambiental, no qual o garimpeiro fica lá, né, com o seu material, com a ajuda da corrente de água faz com que as substâncias, né, mais leves, areia, cascalho, seja retirado e fique ali preso o seu material de interesse, né, o metal de interesse.
Outro método de separação é a flotação, né? Flotação. No caso aqui, né, nosso arroz integral, temos aqui o gergelim. Perceba que ele está flutuando, ele é menos denso, né? Também é um método. Vamos supor que eu queira só o gergelim, né? Sei lá, fazer um hambúrguer, eu botar em cima do pão, sei lá. Você pega aqui o gergelim que está flutuando, né? Está boiando aqui na nossa água, e ele é menos denso do que os outros componentes desse arroz integral, arroz mais saudável. Outro exemplo que nós temos aqui, outro método de separação que nós temos é a ventilação, né? Quem nunca pegou um amendoim torrado, esfregou e assoprou, né? A casca foi embora e você ficou com o amendoim. Outro método é a magnetização. Eu tenho, através do ímã, consigo separar o que é metal de outros tipos de substâncias, tá? Sei lá, sua chave caiu na privada e você não quer colocar a mão dela. Você utiliza o ímã. Eu tenho limalha de ferro e pó de serra. Eu não vou catar o pó de serra com a limalha, eu vou utilizar o ímã. Falando em catar, eu consigo catar uma mistura de areia e sal. Não consigo separar a areia e sal através de catação. Aí eu vou utilizar uma dissolução fracionada. Gente, esses foram os principais métodos de separação, tá bom? Eu sei que a situação tá complicada, né? Como um bom baianês, tá barril demais essa situação. Mas vamos aí focar no Enem, fazer de tudo para superar todas as adversidades e brocar nessa prova, tá bom? Olá, tudo bem? Um termo que a gente ouve falar com bastante frequência hoje em dia é empoderamento feminino, que significa a mulher se apropriar do seu lugar de fala enquanto mulher, questão do gênero feminino, para ir de encontro, lutar contra questões como preconceito, violência e desigualdade, que são 3 itens que permeiam e muito a sociedade em todo o mundo. Por quê? Porque a maior parte das sociedades, não só aqui no Brasil, ao redor do mundo, são sociedades patriarcais. Algumas em maior escala, outras em menor. A diferença aí vai variar de acordo com cada cultura. O que significa uma sociedade patriarcal? É aquela em que o homem é o centro do comando, do poder e, consequentemente, também dos privilégios. Por isso que quando você ouve falar que a sociedade é patriarcal e as pessoas são machistas, não é falando mal dessas pessoas. É dizendo que existe um machismo estrutural, ou seja, por causa dessa sociedade que põe o homem como centro, as pessoas têm na cabeça, seja sem querer ou seja conscientemente, a ideia de que o homem deve ser privilegiado e colocam a mulher aí num lugar abaixo dele. Isso é machismo. Quando a gente fala em machismo em mulher, a gente não pode deixar de falar de feminismo. Ser feminista é querer que mulheres e homens tenham direitos iguais enquanto seres humanos. Até porque, por exemplo, aqui no Brasil, a Constituição prega isso. Há pessoas que se valem das diferenças fisiológicas de mulher e de homem para dizer que a mulher, por exemplo, é um sexo frágil. Essas diferenças fisiológicas trazem algumas questões que precisam ser diferenciadas. Por exemplo, a mulher precisa de uma atenção especial à sua saúde, porque fisiologicamente é ela quem ganha o neném, é ela que gere dentro da barriga dela a criança e, consequentemente, tem o parto, processos ligados à saúde. Porém, isso não significa que a mulher seja um sexo mais frágil. Quando a gente fala disso, a gente precisa fazer um recorte para o Brasil e trazer alguns dados muito importantes. Segundo o IBGE, os homens ainda ganham 30% a mais do que as mulheres, ainda que exerçam o mesmo cargo. Sendo que hoje, pelo menos 45% dos lares brasileiros têm na mulher a chefa, ou seja, ela quem sustenta a família. E ainda há outro dado que mostra como existe um machismo estrutural aqui no Brasil. A presença dos homens na força trabalhista é 20% maior do que das mulheres.
Isso acontece em muitos momentos por causa da questão da dupla jornada. Mulheres que trabalham fora e que são obrigadas a cuidar de casa. Essa questão do cuidar de casa, que é atribuído à mulher estruturalmente pela sociedade patriarcal, faz com que hoje mais de 92% das mulheres que têm de 14 anos para cima exerçam trabalhos em casa. Quando a gente fala em outra questão que reflete o machismo estrutural, a gente remete à violência contra a mulher. Eu tenho aqui alguns dados importantes. 12 mulheres são assassinadas por dia e 135 são estupradas. E tem aí também a questão da agressão física e agressão psicológica, que tem dados subnotificados, ou seja, que não são oficializados porque, infelizmente, muitas mulheres têm medo de denunciar ou então sentem até vergonha de serem vítimas, e é o que acontece por minuto. Várias mulheres são agredidas no país. Em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, que busca ir de encontro e punir os agressores. Em 2015, o feminicídio foi legalmente instituído, ou seja, ele é um qualificador ao crime de homicídio. O feminicídio é aquele assassinato da mulher somente pela questão de gênero, que ela morreu só por ser mulher. Podem cair várias questões no Enem ligadas ao termo mulher. São muitas nuances, mas é importante ter noção dos dados oficiais. O IBGE é uma boa fonte de pesquisa, assim como revistas e sites de confiança, para vocês terem uma noção do panorama em números da violência contra a mulher, da divisão de salário, dinheiro, participação na política, por exemplo, da mulher. E também fica aqui uma dica que provavelmente não caia no Enem, mas vale para a vida. 5 nomes de mulheres da atualidade para vocês pesquisarem. Internacionalmente, Michelle Obama e Angela Davis. Aqui no Brasil, uma que não está mais entre nós, Marielle Franco, Carla Acotirene e Djamila Ribeiro. Vejo vocês no próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dino Carvalho, professor de História. E hoje nós estamos aqui juntos para falar um pouco sobre a Mesopotâmia. Esta região é a mais antiga que se tem conhecimento. É a região onde os primeiros homens sedentarizaram-se. Não é à toa que as cidades mais antigas que se tem conhecimento, as cidades de Ur, Uruk, Nippur e Lagash, foram descobertas exatamente nessa região. Uma região tida como região entre rios, porque ela é coberta exatamente pelos rios Tigre e o rio Eufrates. Atualmente tem uma parcela pequena do território do Irã, mas principalmente os territórios do Iraque e do Kuwait hoje fazem parte dessa região. Pessoal, era uma região de muito fácil acesso, uma região rica pela quantidade de água que tinha, e era uma região de transição. Portanto, era uma área muito cobiçada. Era fácil chegar, era fácil sair, e era uma área de passagem. Se era uma área de passagem, era uma área que seria um excelente entreposto comercial. Os primeiros povos a chegar nessa região, e chegar, eu digo, submeter a sua vontade, dominar, foram os sumérios. Depois dos sumérios, tivemos presença dos Ixos, dos Acários, dos Hititas, dos Babilônicos, dos Caldeus. Por fim, tivemos vários povos, múltiplos povos que chegaram a essa região e dominaram esta região. A exemplo da sociedade egípcia, o modo de produção que vigorará na Mesopotâmia é o modo de produção asiático, caracterizado pela servidão coletiva. Portanto, o rei da Mesopotâmia, e aqui esse rei ele era chamado de Patesi, ele era o proprietário de todas as terras. E os trabalhadores, os camponeses,
que trabalhavam, que moravam nessas terras, deveriam pagar em trabalho o fato de estarem habitando, vivendo nessas terras. Portanto, era uma forma coletiva de escravidão. Todas as propriedades, todos os bens pertenciam ao Estado mesopotâmico, ao Patesi. A religião, ela era politeísta, igual a do Egito. O Egito também era politeísta, mas nós temos algumas diferenças. Por exemplo, o faraó do Egito, ele era considerado um deus vivo na terra. Já o Patesi, aqui da Mesopotâmia, não. Ele, no máximo, ele era considerado um representante desse deus. No máximo, um representante. Portanto, eles não acreditavam também em vida pós-morte. Se eles não acreditavam em vida pós-morte, eles não precisavam de todo aquele processo de mumificação dos corpos. Eles próprios acreditavam em que deveriam viver de uma forma mais plena possível, mas que ao morrer eles não teriam a possibilidade de retornar à vida. Bem, uma questão interessante para a gente falar é a escrita da Mesopotâmia. A escrita mais famosa, conhecida da Mesopotâmia, foi a escrita criada pelos sumérios, que foi escrita cuneiforme, que era uma escrita em forma de cunha. Outra característica interessantíssima também desses povos foi a questão das leis. Vai ser a civilização que primeiro vai transcrever a lei de forma escrita. Vai tirar das leis até então, elas eram orais. As leis eram consuetudinários. A lei que vigorava era chamada de Lei de Talião. Era aquela mesma que você já deve estar aqui pensando. É aquela que era baseada no fundamento olho por olho, dente por dente. Sim. E um rei babilônico chamado Hammurabi vai pegar esta lei, se fundamentar na Lei de Talião e transcrever esta lei. Daí se chamaram de Código de Hammurabi. Vai ser o primeiro código de leis escrito da humanidade. Há de se falar também da literatura da Mesopotâmia. E aí a gente começa a perceber uma certa similaridade entre a história dos mesopotâmicos e a história dos hebreus. Por exemplo, eu destaco aqui para vocês um livro chamado O Mito da Criação, onde o principal deus mesopotâmico chamado Marduk, ele cria o mundo. Há uma similaridade com a história da criação do mundo pela Bíblia, segundo a história dos hebreus. Uma outra similaridade também de uma outra literatura mesopotâmica é a epopeia de Gilgamesh. Nessa epopeia de Gilgamesh, Marduk chega para um grande herói mesopotâmico chamado Gilgamesh e ele diz que ele vai inundar o mundo e que era para ele construir uma arca, um navio para abrigar um casal de cada animal. Claro que você já está aí pensando sobre a história da Arca de Noé. E por que essa similaridade? Ora, os hebreus têm origem semita. Então, originalmente, os hebreus pertenciam a essa região da Mesopotâmia. E dali que eles migram para uma outra região e nessa outra região eles vão adotar o monoteísmo. Portanto, toda essa região banhada pelo rio Tigre e pelo rio Eufrates, ela é conhecida também como a região do crescente fértil. Eles trouxeram como legado cultural
símbolo da sua história, as leis, a transcrição, mas também a álgebra, mas também a astronomia, mas também a astrologia, a circunferência, os signos, interessante, os signos dos zodíacos. Então, na realidade, a observação dos astros para prever, para controlar as grandes cheias dos rios Tigre e Eufrates. Foi uma civilização que inspirou muitas outras civilizações. Espero que vocês tenham entendido um pouco e gostado um pouco dessa história que é magnífica. Um abraço. Queridos, tudo bem? Eu queria conversar um pouco com vocês sobre algo que é extremamente atual. Lembrar vocês de que nós, embora estejamos vivendo esse momento crucial da história, acho que desde a Segunda Guerra Mundial a gente não vivia um momento tão estranho, né, galera? Tão tenso, tão sem perspectivas assim de quando vai passar, quando vai acabar. Mas ao mesmo tempo eu quero lembrar vocês de que o mundo continua. A mídia mundial ela é muito seletiva, então ela está toda voltada nesse momento para a pandemia do coronavírus. Mas se você voltar 4 ou 5 meses atrás, as notícias que você vai encontrar sempre na internet são essas. Israel ataca a faixa de Gaza, militares russos avisaram sobre provocações do uso de armas químicas. Sexta-feira é dia de sangue na faixa de Gaza, relatos de ataque do governo sírio após cessar-fogo preocupam os Estados Unidos. A oposição síria diz que o governo está arruinando a trégua. Israel mata 5 palestinos da mesma família em Gaza. Jihadistas apedrejam um homem adúltero até a morte no Iraque. E aí vai, ataque a mesquitas, jihadistas, Síria, Jordânia, caos, conflito árabe-israelense. E eu queria lembrar vocês de que todas essas notícias, elas têm uma matriz na intolerância mesmo religiosa e num conflito muito sério entre árabes, palestinos e judeus, para a gente entender bem o que aconteceu, né? O que foi a matriz desse caos. Vamos voltar no tempo para a gente entender um pouco quem são árabes e quem são judeus. Queria lembrar vocês estão vendo algumas imagens, né, recentes, assim, do final do ano passado, quando Israel e palestinos na região da fronteira com a faixa de Gaza entram em conflitos, são sempre dezenas de mortos e tudo. Na verdade, pessoal, a história toda desses conflitos, dessa tensão, ela começa nessa parte aí do mundo que nós costumamos chamar de Oriente Médio. Essa região é uma bacia terciária marinha, que a gente chama de bacia sedimentar, ou seja, os sedimentos do que era antigamente um mar, oceano, se transformaram numa das zonas mais produtivas de petróleo, esse hidrocarboneto tão importante para a humanidade. Então a gente tem lá 2 motivos de tensão. Um é petróleo e outro é segurança, já que muitos grupos chamados jihadistas, os grupos ortodoxos do islamismo, os chamados fundamentalistas, partem dessa região do Oriente Médio. Mas lá na Idade Média, o único ponto que aproximava as pessoas do deserto era essa cidade, a cidade de Meca. Era aí que durante meses do ano, todos os povos do deserto migravam para saudar uma pedrinha que fica do lado desse monumento chamado Kaaba. A pedra se chama Hajar el-Aswad, um meteorito que ao cair na terra, você imagine, né? Imagem de meteorito aí, ó, que aconteceu, caiu no sul do Brasil, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, no ano passado, ou Santa Catarina, uma coisa assim. Se já causa assim, uma impressão forte na gente, que sabe que é um fenômeno astronômico, imagine os povos do deserto. Isso há muitos e muitos anos atrás. Então eles causaram, aquilo causou neles uma impressão forte, o meteorito foi escurecendo, esfriando, e eles achavam que ele retirava o sofrimento deles, por isso que eles estavam naquele enlevo espiritual. Colocaram o Hajar el-Aswad ao lado da Kaaba e passaram a cultuar. Quem ganhava muito dinheiro com isso era uma tribo de comerciantes chamados Coraxitas ou Corais xiitas. Esses caras eles vendiam totens, vendiam imagens, alimentação, hospedagem, e tudo ia muito bem até que este homem nasceu. Maomé. Maomé era filho de comerciantes, pessoal.
que perdeu seus pais muito jovem, tenra idade, foi criado por um tio que o levou até a Palestina para conhecer o judaísmo, levou até o Império Bizantino, onde ele conheceu o cristianismo. E essas duas matrizes monoteístas acabaram alimentando muita alma espiritual de Maomé. Ricardo, como assim? O islamismo, então, nasceu sob influência do judaísmo, do cristianismo? Pode marcar, cara, vá por mim, tá certo? É assim que cai no Enem. O islamismo se inspirou em duas outras matrizes monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Pois é, pessoal, Maomé recebeu, no início da idade adulta, a visita do anjo Gabriel, segundo a tradição islâmica, que disse a ele: Maomé, você é o profeta de Alá. Agora será um único povo, um único Deus, Alá, um único povo, povo islâmico, uma única fé, o Islã, e um único profeta, você, Maomé. Maomé disse: pô, valeu, Gabi. Recebeu as informações do Corão, um livro sagrado que ele escreveu em fogo na areia, decorou e saiu para pregar essa nova fé baseada no monoteísmo. Tá vendo? Esse é o único símbolo que os muçulmanos aceitam como representação de Alá. Dá uma boa tatuagem, não dá não? Tá, mas toma cuidado, viu? Você vai tatuar para o cara não colocar uma coisa estranha no lugar, porque tem umas tatuagens aí, depois procure na internet, coisas horrorosas. Ele não teve sucesso. Ele acabou sendo expulso de Meca pelos coraxitas, e essa expulsão de Maomé de Meca é considerado um dos momentos mais importantes da história islâmica. É chamada de Hégira. É tão importante, pessoal, que os muçulmanos usam essa data como referência do início do calendário muçulmano, do calendário islâmico. O nosso é o nascimento de Jesus. Para os muçulmanos é Hégira, 622 d.C. Ele migrou para uma cidade mais ao norte, chamada Yatreb, ou Yatrib, que hoje é um dos mais importantes locais do islamismo no mundo. Olha a mesquita aí de Yatreb. Na verdade, hoje a cidade, pessoal, ela mudou de nome. A cidade hoje se chama Medina. Medina quer dizer a cidade do profeta. O termo Medina também é usado para representar a praça principal da cidade, onde fica a mesquita, a feira principal, se chama de Medina também. Olha que coisa linda. Essa é a Medina no momento de prece, né, no momento de oração. Então, Yatreb, ou Yatrib, que virou Medina, que quer dizer cidade do profeta. Maomé voltou a Meca, conseguiu derrotar os coraxitas, fez um acordo com eles, que se eles se convertessem à nova fé, Meca continuaria a cidade sagrada como é até hoje. Então, aí imagens que vocês estão vendo da mesquita de Al-Masjid Al-Haram, que é a maior mesquita do mundo hoje, foi construída em torno da Kaaba, e todo muçulmano tem Meca como cidade sagrada. Quando ora em direção a Meca, e também tem que, pelo menos uma vez na vida, ir até Meca para fazer a saudação à Kaaba e à Pedra Negra, ao Masjid Al-Haram. Essa imagem é bem interessante aí, é uma imagem de Meca na Idade Média, e essa imagem de Meca atual. Na semana passada eu estava olhando uns vídeos, vendo a cidade deserta, cara. Estranhíssimo, né? E aí Maomé morre. E a morte de Maomé abre o caminho para os seus sucessores, os chamados califas, que deram prosseguimento. Ao mesmo tempo que eles dividiram o islamismo, eles também foram responsáveis por terem construído, digamos assim, a sucessão da cadeia sucessória de Maomé. Deu origem às Omíadas, Abássidas, né, os vários califados que dividiram o islamismo, mas também, ao mesmo tempo, levaram adiante a fé islâmica. Foram eles, os califas, assim como os apóstolos de Jesus, os responsáveis pela redação do texto sagrado. Os apóstolos do Novo Testamento e os califas, o Corão, ou Al-Corão. Mas isso fica no próximo vídeo, é melhor, tá? Para poder a gente dividir direitinho. A gente já volta. Obrigado, viu? Yeah! Preto Du chegando para dar um recado de que eu acho que o maior conhecimento é a sede por ele mesmo. Então vem comigo assim, ó. Cabeça, cabeça é feita para usar. Saiba o que faz, papagaio mental. Fraqueza, fraqueza não cansa de atuar. Em quem não utiliza o intelectual. Cabeça, cabeça é feita para usar. Saiba o que faz, papagaio mental. Fraqueza, fraqueza não cansa de atuar. Em quem não utiliza o intelectual. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos
Eu vejo um código de barra marcado no selo, do tipo que se vê em qualquer mercadoria. Eu acho que isso não combina com sabedoria. Pelos prematuros, cérebros imaturos, sentidos inseguros, juventude sem futuro. Quanto você pagou para se tornar um adulto? Querem ser o tio Patinhas, mas não passam de um Pluto. Eu tenho uma notícia, é melhor se sentar. Por favor, seja forte, eu preciso falar que cabeça é feita para usar. Saiba o que faz, papagaio mental. Fraqueza, não cansa de atuar. Em quem não utiliza o intelectual. Se os olhos são janelas, não fique nesse presídio. Se a voz é uma arma, não cometa suicídio. Ignorância gera carros importados, a quem te torna um ser mais atrasado. Porque um ser humano mal informado é semelhante a um poodle adestrado. Facilitou a dominação quando se entendeu que o desconhecimento é corrente e apogeu. Teu corpo responde, você sapateia, sem perceber que és um mosquito na teia. Só sei que nada sei, mas quero saber. E minha maior sabedoria é essa vontade de aprender. Então dirijo essa pergunta a você. E aí, tem noção do poder de um porquê? Cabeça é feita para usar. Saiba o que faz, papagaio mental. Fraqueza, não cansa de atuar. Em quem não utiliza o intelectual. Cabeça é feita para usar. Saiba o que faz, papagaio mental. Fraqueza, não cansa de atuar. Em quem não utiliza o intelectual. Olá, eu sou Hanna, professora de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre a classificação das formas de conhecimento. Ela pode ser dividida de sobre cinco vertentes diferentes. Conhecimento filosófico, teológico-religioso, tácito, empírico ou de senso comum e conhecimento científico. Por que se faz essa divisão do conhecimento? Essa divisão ela é feita a partir das relações que o ser humano vai estabelecendo com o meio em que ele vive e os fenômenos que vão acontecendo, né? E que as pessoas vão interagindo de acordo com aquilo que vai acontecendo no seu meio. Por isso que faz essa diferenciação desses tipos de conhecimento. Vamos lá, começando a falar de cada um deles. Primeiro a gente vai falar do conhecimento teológico, que é o conhecimento que basicamente precede os outros tipos de conhecimento, né? O conhecimento teológico, ele apresenta todas as explicações e mistérios que rondam a mente humana e a vida humana pautada na religião e na fé religiosa. Não precisa de uma comprovação para dizer se é verdade ou se é falso aquilo que a fé religiosa tá falando, né? Como, por exemplo, a gente acreditar que Deus criou todos os homens. Para a religião, essa é uma verdade absoluta e não há contestação a se fazer sobre esse fenômeno. Porque, para eles, a religião é o que vai regir esse tipo de comportamento, é a fé. Então, a gente não tem como dizer perante a fé que existe ou que não existe, que o que eles acreditam está certo ou está errado, né? Depois, a gente tem o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele trabalha com teorias do conhecimento empírico e do conhecimento científico. Ele é basicamente meio termo entre os dois. Muitos autores falam sobre isso, né? Dele estar nesse caminho entre o empírico e o científico, né? Mas por que isso? Porque, segundo o conhecimento filosófico, ele é construído devido à capacidade do ser humano refletir sobre os fenômenos, sobre as coisas, sobre ideias, sobre coisas subjetivas, sobre conceitos, né? Esse tipo de conhecimento também dispensa qualquer tipo de comprovação científica, pois o seu objeto de estudo não consiste em coisas materiais, né? Um exemplo disso, por exemplo, é o pensamento de que as máquinas um dia vai sobrepor o ser humano. Isso é uma reflexão, né? A gente está pensando que diante desse mundo tão tecnológico que a gente vive, que esse momento pode vir a chegar, mas é basicamente uma reflexão. A gente não tem como fazer uma comprovação de que isso vai acontecer de fato, porque é mera reflexão sobre o que a gente está vivenciando diante de tanta tecnologia. Talvez um dia as máquinas se sobreponham ao ser humano, mas de fato isso não pode ser considerado nem verdade nem mentira, porque faz parte da nossa reflexão e faz parte do ser humano, né? Refletir e pensar sobre as possíveis coisas que podem vir a acontecer ou não. Já o conhecimento tácito, ele é um conhecimento um pouquinho mais complexo,
porque ele trabalha muito com habilidades. Ele é algo muito pessoal, muito individual, corresponde ao saber que a gente adquire ao longo da vida, né? São coisas que estão incorporadas e armazenadas no nosso inconsciente. Um exemplo disso é alguém que quer aprender a nadar, nunca nadou na vida, e aí resolve que quer aprender a nadar. Ele não precisa saber dos fenômenos da física que estão englobados no processo da aprendizagem do nado. Ele simplesmente tenta uma vez, consegue e repete o ato até ele conseguir nadar da melhor forma possível. E é algo que está dentro dele. Se ele aprendeu a nadar, ele vai, nas outras vezes que ele entrar na água, ele vai nadar da mesma forma, certo? Não tem como desaparecer, porque é um conhecimento que é tácito, ele aprendeu, está dentro do inconsciente dele. Já o conhecimento empírico, também chamado de conhecimento de senso comum, ele se refere muito às interações e observações que nós, enquanto seres humanos, a gente faz sobre o ambiente que nos rodeia. Só que são deduções muito simples das coisas que a gente observa, né? Pode ser baseado em experimentações cotidianas. Normalmente esse tipo de conhecimento também não precisa de uma legitimidade de verdade, dizer que é verdade, o que é mentira, tal. Porque ele não faz uma reflexão crítica sobre o fenômeno, nem sobre o objeto que está sendo observado. É só uma dedução daquilo que você acha que pode ser que dê certo ou pode ser que dê errado, né? É adquirido muito exclusivamente pela observações e deduções simples do conhecimento empírico e muitas vezes está suscetível a erros. Por exemplo, um agricultor, alguém do meio rural, né, que trabalha no campo, ele, sem nenhum tipo de estudo, sem nunca ter ido a uma faculdade ou nunca ter lido um livro ou algo do tipo que a gente possa considerar como conhecimento científico, ele ainda assim sabe o período certo de plantar e de colher. Por quê? Porque ele fez observações, né, do tempo, a época que chove mais, a época que faz mais sol, o solo, se esse é o melhor solo para ele plantar ou não, mas foi uma observação que ele fez diante daquilo que ele está vivenciando no lugar onde ele vive, né? Um exemplo disso. Já o conhecimento científico é totalmente oposto do conhecimento empírico ou conhecimento de senso comum. O conhecimento científico, ele engloba todas as informações, todos os fatos que foram comprovados com base em análise e teste científico. Para que isso ocorra, o objeto ele passa a ser analisado por uma série de experimentações, de testes, para refutar determinada teoria ou atestar determinada teoria. Ele é relacionado à lógica do pensamento crítico, analítico e representa, assim, o oposto do conhecimento de senso comum, né? Como eu falei anteriormente. Ele é um conhecimento também factual, que está baseado em experiências comprovadas, mas essas experiências já comprovadas, elas também podem ser refutadas em algum momento, né? Por exemplo, a descoberta de novos planetas por meio de um telescópio super desenvolvido. Então, assim, antes não se sabiam que existiam outros planetas. Aí chega o telescópio e nos apresenta a nova forma de ver o mundo. Antes a gente não conseguia conceber, por exemplo, o uso da internet. Jamais a gente ia imaginar que a gente podia estar tendo esse tipo de interação aqui. E aí testes vão sendo feitos, análises vão sendo feitas, até que a gente consegue compreender o fenômeno de forma que ele fica claro, né? Agora, nessa pandemia, a gente estão se fazendo vários testes, né, vários discursos, principalmente na mídia, estão aparecendo sobre essa questão do conhecimento científico, porque está se pensando numa cura, então você precisa fazer vários testes e análises e levantamentos de hipótese para entender e compreender como é que essa vacina ou essa medicação vai ajudar a população a curar, até a cura, né, do coronavírus, do Covid-19. Então, não tem como você jogar uma medicação para a população em geral e, olha, essa aqui é a melhor porque eu testei na cobaia X e deu certo. Então, se deu certo nela, vai dar certo em todo mundo. Isso não é conhecimento científico, seria conhecimento de senso comum. Fiz uma dedução simples e aí disse que aquilo ali era verdade. O conhecimento científico, ele vai fazer mais experimentações e mais hipóteses,
fiz o teste com a cobaia X, Y, Z, B, H, J, nananana, pronto. Nesse grupo de pessoas que eu selecionei para fazer os testes, eu trouxe a cura. Então, assim, acho que a gente pode começar a pensar a partir desse momento aqui. E é assim que o conhecimento científico ele vai trabalhar, né? Com experimentações e levantamento de hipóteses. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Os tipos de conhecimento eles são muito importantes para que a gente compreenda quais os discursos a gente pode ter como verdade ou como mentira e como é que a gente pode fazer esse convívio harmonioso entre os tipos de conhecimento. Porque não é o conhecimento religioso que vai desmentir o conhecimento científico, ou o conhecimento científico tem a função de desmentir o conhecimento religioso. Não. Esses tipos de conhecimento, eles trabalham juntos, mesmo que a gente acredite e entenda que eles são tipos de conhecimentos diferentes, e são sim tipos de conhecimento diferentes, formas diferentes de conhecer o mundo, mas ainda assim são tipos de conhecimento que eles em algum momento se entrelaçam, né? Mas cada um tem a sua especificidade. Então por hoje é só, até mais, muito obrigada e fiquem em casa, a gente ainda está em momento de pandemia, né? Então é bom se cuidar porque as vacinas ainda estão em testes, né? O nosso conhecimento científico ainda está trabalhando para resolver essa questão. Até mais. E aí, esse coração de estudante acompanhou bem as aulas de hoje? E a mente do estudante está ativa, aprendendo mesmo? Eu fico muito feliz e agradeço em nome dos mestres que têm doado esse conhecimento todos os dias para você. Milton Nascimento não fez só Coração de Estudante, fez outras músicas, Maria Maria, Ânima e uma chamada Caçador de Mim. O que é que ele quer dizer? A busca do autoconhecimento, você buscando a você mesmo todos os dias, buscando aprender cada vez mais. É muito bonito isso. Lembrem-se, nós estamos na plataforma tvenem.com.br, nós estamos também nos canais e plataformas de vídeo e, claro, estamos na TV aberta e nas TVs a cabo. Tá aí aparecendo os canais para você. Você tem que ficar atento, procurar crescer sempre, luz na sua mente e no seu coração de estudante. TV Enem se despede por hoje, mas volta logo.